Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a vocês que nos acompanham. Muito obrigada pela companhia. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje teremos dicas de lanches nutritivos, saudáveis, para que a gente possa aumentar a nossa produtividade, a nossa criatividade e principalmente para a gente chegar em casa à noite e comer pouco, não é para chegar em casa morrendo de fome igual eu fazia antes não, viu? A gente tem muitas dicas bacanas sobre isso aqui hoje. E também teremos um bate-papo sobre os tipos de liderança que existem e as suas principais características. Se você tem dúvidas sobre esses dois temas, você já pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que as nossas convidadas do dia vão responder para você. Nosso WhatsApp é o DDD 11, número 33375886. 33375886 é o número que está aparecendo aí na sua tela para que você participe do nosso programa, interaja com a gente. E eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a minha Maria Clara Leite TV lá no Instagram. E a gente vai começar com as dicas nutritivas de lanches da tarde. Isso faz parte do nosso projeto Saúde Além das Curvas. Roda a vinheta. Quem nos traz as dicas de hoje é ela, Sil Messalem, nutricionista, especialista em nutrição do esporte. Muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Clara, é sempre um prazer. A Sil é nossa parceira, né, no projeto Saúde Além das Curvas. Ela que está aí me ajudando a mudar toda a minha rotina, né? E ela fala, ela sempre frisa, não é dieta, é reeducação alimentar. Fala um pouquinho dessa diferença pra gente, Sil. Bom, vamos lá, né? E diga-se de passagem, você está indo muito bem. Fico muito uhul. orgulhosa com as nossas conversas. Quando a pessoa está seguindo uma dieta, ela tem tudo muito estabelecido. Quantidade, tipo de alimento, macronutriente, a caloria muito certinha e, teoricamente, você tem um prazo para terminar. Então, por que a gente chama de reeducação alimentar? Porque a gente conversou muito, tem aqueles momentos ali mais flexíveis e é algo que é para você seguir para a sua vida. E aí a gente sempre fala, né, que você já vai estar transformada e aí quando finalizar o projeto, você vai ter tanto benefício que você vai continuar. E em uma alimentação que é uma reeducação, as pessoas comem coisas que não são saudáveis. A diferença é que você passa a ter um controle maior. Então, se você vai a uma festa, você não precisa comer 12 brigadeiros. Você pode comer 3, 4 e aí você mesmo vai entender que é o suficiente, que você matou sua vontade, que você comeu o que você gosta, mas que se você comer além disso, vai ser um exagero. É isso aí, gente. Eu tô aprendendo a comer um pouquinho antes de ir pra festa, não ir pra festa de barriga vazia, né? Pra não chegar lá morrendo de fome, né? Uhum. E é justamente isso. Reeducação alimentar não é necessariamente comer de 3 em 3 horas, como a gente já ouviu muito se falar, né? Uhum. Mas é você encaixar ali umas refeições a mais na sua rotina. Eu, por exemplo, comia bem pouco. Mas, bem pouco não, eu comia poucas vezes, mas cada vez que eu comia demais. E o meu grande problema era à noite, porque eu passava o dia sem comer, chegava à noite, eu queria comer tudo, inclusive as paredes de casa eu queria comer. E esse é o grande BO aí na nossa vida, né? E é por isso que a gente quis trazer essa pauta no nosso projeto Saúde Além das Curvas, né? Com a Sil Messalem, trazendo aqui pra gente várias opções de lanches nutritivos, saudáveis, que a gente pode trazer de casa para o trabalho ou para qualquer outro lugar que a gente vá e incluir aí na nossa rotina. Porque justamente para quem quer emagrecer ou ganhar saúde, o nosso ponto principal é evitar os picos de fome. E aí vamos supor, uma pessoa normal, ela almoça entre 11h30 e 1h. E se ela janta até chegar em casa, trânsito, deslocamento, umas 8, são pelo menos 8 horas sem comer. Pode ser a pessoa mais disciplinada que for, ela vai chegar em casa morrendo de fome. Mas se, em contrapartida, ela tem um lanche da tarde,
com proteína, com fibra, que ela goste e que ela faça, esse lanche já dá uma boa equilibrada para aguentar as outras horas que ainda faltam para terminar esse dia, mas para não chegar em casa querendo comer as paredes. E além disso, tem outros prejuízos, né? Quando a gente fica sem comer, sem ingerir aí os nutrientes necessários para o nosso organismo, cai a produtividade. Você fica mais cansado, você fica com preguiça em algum horário da sua tarde, você não bate o aporte proteico, dependendo de qual é a sua escolha de beliscada, se for um carboidrato que é o mais fácil, o mais comum, você tem aquele pico, porque esse açúcar vira, né, energia muito rápido no seu sangue e aí você fica com aquela sensação de lentidão. Então, com toda certeza, incluir um lanche vai te ajudar em todos esses pontos de equilíbrio para finalizar bem o seu dia. Mas será que tem muita gente que faz isso? Acho que a maioria, né? A gente fez uma enquete lá no nosso Instagram, @nosso programa, e algumas pessoas participaram falando um pouquinho do que comem à tarde, como é que chegam em casa. Coloca a pergunta na tela, por favor, pra gente, por favor, diretor. Olha lá, a pergunta foi essa, Sil. O que você come de lanche da tarde e como está a sua fome quando você chega em casa? Vamos ver o que o pessoal respondeu? Primeira resposta. A Audrey respondeu o seguinte: quando eu chego em casa, como pipoca para dar uma tapeada na fome. Na janta, como arroz, feijão, carne ou frango e legumes. Obrigada, Audrey, pela participação. E aí? Bom, então... Ok? Então, pelo jeito, ela não come nada à tarde, porque uma aí ela come a né? pipoca a hora que chega, que aí, se a gente pensar, é só carboidrato. Então, dependendo do volume que ela come, que a gente não sabe, e ainda mais dependendo de como ela faz, que a gente também não sabe, já é um gatilho, porque aí você só coloca calorias de carboidratos para dentro, aumenta um pouquinho a glicemia, aumenta a insulina, já gera uma preguiça, e aí depois janta. E aí, dependendo do que horas é essa pipoca, esse intervalo ficou muito curto. E aí, dependendo se realmente ela não come nada durante a tarde, a gente continua tendo um volume de horas vazias. Então, tudo isso a gente tem que pensar, porque dependendo desse lanche da tarde, talvez a quantidade de comida que ela coma agora, a gente conseguiria reduzir. É importante a gente ter pelo menos 4 refeições no dia? E assim, bem divididinho, assim, os horários? Vamos supor, dentro de 20 horas, vamos supor, né? Dentro de 20 horas, 4 refeições seria uma a cada 5, 6 horas? Você teria pelo menos a média, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Eu tenho pacientes que não fazem o lanche da tarde porque já está no hábito, porque a pessoa já é bem disciplinada em relação a isso por fazer há anos e essas pessoas não têm picos de fome. Mas principalmente pensando numa reeducação para diminuir as beliscadas, é importante ter o fracionamento de pelo menos umas 4 horas ou para que a pessoa tenha essa percepção que tá me dando fome. Se eu não fizer alguma coisa agora, a hora que eu for fazer já pode ser tarde demais. 4 horas, né? 4 refeições, porque a gente tem que dormir 8, né? Pensando nisso. Então, na verdade, são 16 horas que a gente vai comer a cada 4. Então, essa é a conta. Jornalista não é muito bom de conta, não falam. Mas tá bom. Vamos a mais uma resposta na tela, por favor? Olha lá, o Djalma Oliveira diz o seguinte: gosto de comer um pãozinho à tarde, mas nem sempre consigo. Então, na janta, eu abuso. Como bastante arroz, feijão e carne. Não costumo comer salada. Isso também é um problema, né, Sil? Porque é justamente o que a gente estava falando. Volume de comida no horário que antecede o seu sono. Então, se você abusa, pode ser que até atrapalhe na qualidade do sono. Porque existe uma concentração de sangue grande ali no seu estômago, fazendo o seu processo de digestão, de absorção. E aí, enquanto isso está acontecendo, o seu corpo não consegue dar aquela relaxada. E aí, se ele come só um pãozinho à tarde, que provavelmente pode ser, né, que é o mais comum, um pãozinho com manteiga, com uma margarina, durante a tarde ele já tem um pico. Então, provavelmente, a hora que ele come, ele realmente está com fome. É isso aí. Não comer a salada também é um grande problema, né? Porque dá mais fome ainda. Porque a gente... sacia menos. Exato. A gente fala que a salada ela vai ser usada como aporte de fibras do dia, para a saciedade, para o intestino, mas também para controlar a glicemia, a insulina, porque aí mesmo que venha um volume grande de comida, se você consome a salada antes, ela funciona como uma barreira.
Então, essa barreira já te ajuda a ter um controle hormonal melhor. É isso aí. Mais uma resposta? O Felipe Takahashi participou aqui da nossa enquete e ele disse: geralmente eu tomo vitamina de banana com maçã e como pão com peito de peru e queijo para ir para a academia. À noite não tenho muita fome, então por volta das 20 horas como arroz, feijão, salada e frango. Esse está de parabéns ou não? Mais ou menos? Esse foi o melhor até agora, né? Porque ele come à tarde. Então, eu faria um pequeno ajuste nesse lanche dele. É o peito aí o problema? É, o embutido, exatamente. Né? Principalmente o embutido, talvez aumentaria um pouquinho a proteína e, de repente, como ele já faz a vitamina, um pouquinho de proteína em pó, tipo um whey, porque aí já facilitaria. Mas olha só, ele não volta do treino com fome. Sim. Então, mesmo que ele consuma, né, que ele falou arroz e feijão, a proteína, mas se você não tem fome, você tem autocontrole para diminuir volume. Então, isso é importante para manter aí um peso mais controlado e a parte hormonal mais controlada. E ao invés desse peito de peru e desse queijo nesse lanche da tarde, aqueles 2 ovos, né? Nunca comi tanto ovo na minha vida, menina. Olha, isso. O ovo seria uma boa alternativa, mas se ele for treinar, se for na sequência, a gente poderia reduzir um pouquinho a proteína, porque também se ele consumir o ovo e for treinar, pode ser que ele sinta um desconforto, um peso no estômago. Então, talvez nesse caso aí a gente tiraria só o peito de peru, mantém o queijo e a vitamina, porque ele tem bastante carboidrato para treinar. E aí a orientação seria tentar fazer o fracionamento com a proteína um pouco antes, porque aí ele come a proteína, garante, come os carboidratos, treina bem e ainda volta e não tá morrendo de fome. É isso aí. Mais uma resposta? Olha lá, o Yuri Rodrigues disse o seguinte: eu como pizza de lanche da tarde e quando eu chego em casa, eu ainda sinto fome. Obrigada, Yuri, pela participação. Tô com inveja dele, que come pizza. Né? Até que hoje a gente tem umas opções melhores, mas talvez eu acredito que seja uma opção normal. E aí, pensando numa composição de uma pizza tradicional. A gente tem a massa, que é bastante, né, farinha, carboidrato. E aí tem o recheio, que geralmente ou é queijo ou tende a ser embutido. Então, ainda que ele come, mas se a gente for avaliar com valor nutricional, não seria a melhor opção. De repente, ele pode trocar por um Happy 10 integral, um wrap integral de massinha, e aí fazer um frango desfiado com alguma base, que pode ser até o próprio molho de tomate, ele já pode deixar isso pronto para poder levar. A gente, inclusive, vai dar algumas receitas aqui, né? Que a Silma Salem mandou aqui pra gente. A gente fez algumas telas aqui para mostrar para vocês algumas opções de lanches saudáveis e ter uma pizza fake ali no meio que eu vi, não é? Tem. E aí, Yuri, fica ligadinho que daqui a pouco a gente vai passar essa receita para que você mude um pouquinho a sua alimentação, não é, Sil? Pra ficar um pouquinho melhor, já que ele já faz o lanche, que é ótimo. Come, né? Mas não tá comendo muito direitinho, não. Mais uma resposta? Olha lá, Mariana Almeida disse o seguinte: frutas ou sanduíche é o que ela come à tarde. Chego em casa e sinto pouca fome e janto. Frutas ou sanduíche à tarde? É que a gente, né, faltou só ela falar o que ela põe no sanduíche. Mas geralmente sanduíche tende a ser uma opção boa, porque aí se você puder pôr um pão com mais fibra, um pão integral, o básico de um verdinho, um alface tomate já está excelente. Não tem alface, vai só tomate, porque isso dá volume, mas não agrega caloria. Então, é uma técnica para enganar a cabeça que o estômago está preenchido, o espaço físico, mas que não vai agregar caloria e vai te gerar saciedade. E aí, para complementar, podia ser uma proteínazinha. Aí poderia ser o ovo, um frango desfiado, uma carne que sobrou do almoço e aí vai ficar ali rolando, então você já aproveita para fazer seu lanche. E talvez, pelo que ela disse, eu imagino que no dia que ela come só a fruta, a fome é um pouquinho maior. Né? Porque aí não tem uma fibra, não tem um acompanhamento de uma proteína, é só o carboidrato mesmo, embora a opção seja excelente, fruta. Gente, o que a Ciola tem me falado sempre é que é importante incluir a proteína em todas as refeições.
É isso que deixa a gente mais saciado? Sim, porque aí todas as vezes que você tem proteína presente, a gente já ganha no fracionamento proteico do dia, porque a gente não tira isso da nossa cabeça. A gente tem uma diretriz que, de acordo com o peso e com o objetivo de cada um, a gente propõe a quantidade do dia. Daí, a gente divide essa quantidade. E se você não fracionar, você não consegue alcançar a meta do seu dia. Então, por exemplo, à tarde, ao invés de comer um pão com manteiga, que vai passar meia hora você está com fome, se você tiver uma proteína, a proteína ela dá trabalho para o estômago, para digerir, para ser absorvida. Aí, se tiver uma fibra, vai dar mais trabalho ainda. E com isso, você não fica assim com aquela sensação de fome, de boquinha tão nervosa, que fica beliscando. E nisso a gente já poupa caloria. E é esse lanchinho de valor proteico que vai dar mais saciedade, mas também vai dar, vai aumentar a nossa produtividade, vai fazer a gente ficar mais criativo, né? Para quem vai para a faculdade, por exemplo, à noite, precisa desse lanche da tarde. Então, porque se você faz lanche, por exemplo, eu como um chocolate à tarde, eu como bolo, eu como um brownie, tudo que é muito doce, como eu tinha falado, vai elevar a glicemia e, por consequência, o nosso corpo ele quer corrigir essa glicemia, então vai elevar a insulina. E é aquela hora do dia que bate uma preguiça. Ou quando as pessoas voltam do almoço com muita preguiça, que fala, nossa, eu volto do almoço, eu fico umas 2 horas para voltar a ter energia. Por quê? Porque você gerou picos de açúcar e a proteína contribui para não gerar, para você também receber nutrientes que são provenientes desse aporte proteico e para você não ter muito carboidrato solto. Então você acaba que faz um lanche, resolve a sua fome, se nutre e continua ali com energia sem picos, porque quando tem esses picos, ou para mais ou para menos, é a hora que cai a produtividade. É isso aí. E aí a pessoa come mais à noite, como você diz sempre, né? E comer à noite seria um dos principais fatores da obesidade ou dos números do sobrepeso e obesidade aqui em nosso país? Pular as refeições, né? Pular eu diria. As refeições. Porque eu atendo muito esse perfil de pessoas que estão muito acima do peso, mas aí a primeira coisa que eles falam, que eles não comem muito. E de fato eles não fracionam. E aí realmente você teve um dia com deslocamento, com estresse, com tudo. E aí à noite é o horário que você chega no seu ambiente, que é a sua casa, que você senta no seu sofá, que você relaxa. E aí você começa a ter fome, ter vontade de comer. Aí você tem coisinhas gostosas escondidas, porque já estão lá compradas. Aí nesse dia... Tá com preguiça de fazer comida. Exatamente. Nesse dia, nesse momento de fraqueza, você come. E aí muita gente perde esse controle. Porque o problema não é comer, mas o problema é quanto você vai comer. E pensando no seu dia, você teve um dia muito agitado, gastou muita energia? Não, trabalhei sentado, só que fora, num escritório, com muito estresse, então talvez a sua demanda fosse mais baixa, a sua necessidade calórica. Mas aí a pessoa vai comendo e não percebe, principalmente se ela estiver vendo televisão, no celular, fazendo outra coisa, e aí que mora o perigo. E aí ela vai comendo, quando vê já exagerou muito, né? Exato. E aí a gente tem muita gente, né, no nosso país nessa situação. Mais de 30% dos brasileiros vivem com obesidade hoje, não é isso? 38,9% no Brasil, é um dado de 2023. Eles estão com sobrepeso ou obesidade e 57% da população tem excesso de peso. Então, se a gente pensar, são dados, né, que já é um problema de saúde público, porque você não tem só o excesso de peso. Aí você tem a alteração metabólica, que são as alterações nos exames, aí você vai precisar de medicação, e aí uma coisa vai puxando de forma negativa a outra. E números que estão crescendo, né? E como você disse, muito porque a gente acaba não escolhendo bem aquilo que a gente come, aquilo que a gente compra. Exatamente. A mudança de hábitos começa nessa lista de compras. Porque você precisa ter um planejamento. E para ter o planejamento, você precisa comprar os alimentos certos. Então, tudo isso começa da sua lista com o que você vai comprar no mercado, para poder levar dentro da sua casa, para levar o menos possível o inimigo.
E relacionado ao que você falou, em 2022 a Anvisa, né, começou a entender que esses números eles estavam crescendo e aí houve, né, a normativa daquela lupa nos alimentos. Então, né, eu brinco que a lupa devia vir em vermelho, bem grande, mas ela vem em pretinho, bem pequenininho, mas para sinalizar o excesso de açúcar, gordura, sódio, porque as pessoas vão comprando sem talvez entender mesmo que aquilo pode ser muito prejudicial para a saúde. Então, a ideia deles, né, ao colocar a lupa que as pessoas ignoram, é de mostrar que é um produto que realmente é rico nesses ingredientes que vão trazer prejuízos. Mas além dessa lupa, né, a gente precisa aprender a ler os rótulos, né? E aí a gente tem algumas imagens, né, de alguns rótulos para que você possa comentar e nos ensine um pouquinho a entender o que eles significam, porque muitas vezes a gente olha ali a lupa, mas a gente não sabe o que está ali atrás. Sim. Essa lupa até mostra que tem alguma coisa ali em alto nível que é ruim, né? Mas atrás também tem informações importantes. Vamos dar uma olhadinha nos rótulos, então? Coloca um rótulo na tela pra gente, por favor, diretor. Olha lá, a gente tem aí uma batata, né? Chips de cebola de alho, né? É isso? É. Creme de alho. A gente consegue ver ali o valor energético dele, não é isso que importa. Então, a gente tem que sempre olhar duas coisas. O primeiro ingrediente é o que realmente vai mais ter nesse produto. Então, nesse daí, o primeiro ingrediente, de fato, é batata. Tá. Porém, quanto a mais de ingrediente tem? Então, tem ali mais ou menos uns 10, estou chutando, uns 10, 12 ingredientes. Aí, no meio dos ingredientes que eu já li, tem lá açúcar, maltodestrina, que também é açúcar disfarçado. Então, você tem que entender quanto tem de ingrediente, a ordem, porque tem muitos alimentos compostos de carboidrato que o primeiro ingrediente é açúcar. E aí, as pessoas falam, mas é uma bolacha, mas o primeiro ingrediente é açúcar. E a porção. Porque talvez hoje a pegadinha é a porção. Então, você compra um pacote que tem, vou chutar, 100 gramas e a porção são 25 gramas. Aí, quando você olha ali atrás, você vê a caloria de 25 gramas. E aí você pensa, então não é muito, eu posso comer. Só que 25 gramas é um quarto desses 100 gramas. Tem que multiplicar por 4. Então, esse é o ponto de entender se o rótulo, ele forneceu realmente a primeira porção, que aí é a marca que vai te falar se é 25, 30 gramas, 35 gramas, e mais o total. Porque às vezes vai ter lá 100 gramas, mas o pacote é de 200. Então tem que lembrar que você tem que multiplicar. A gente tem mais uma imagem de uma batata. Essa daí já é uma opção menos pior? Esse daí, ele tem 3 ingredientes. Eu tô vendo ali embaixo. Ali dá até pra gente ler, né? Na outra a gente nem conseguia ler direito de tanta informação. Ali é só batata doce, óleo vegetal e sal, é isso? Então, 3 ingredientes, exatamente. Continua sendo uma batata, é um alimento só de carboidrato, mas pensando em valor nutricional, se fosse para escolher a hora da batatinha, essa seria uma opção melhor. Porque aí não tem o açúcar adicionado, a maltodestrina, aquele monte de ingrediente que tinha no outro. Isso é fazer boas escolhas. Isso é fazer boas escolhas, pensando que se eventualmente você quiser aquela outra verdinha, porque está com vontade, tá tudo bem. Mas qual é o problema? É que isso seja recorrente. Mas eu como salgadinho todo final de dia. Tá bom, mas é esse? Com tanta caloria e tanto ingrediente, então será que a gente não consegue migrar para uma opção melhor? Porque aí você vai tendo benefício para o seu corpo. Isso é reeducação alimentar, Exatamente. minha gente. Você não elimina tudo da sua vida, mas você faz escolhas melhores. Exato. A gente brinca, né, eu e você, que é um 80-20. 80% você faz bonitinho e os 20% você escolhe bem para poder colocar ali aqueles alimentos que não são os melhores. É o que eu tenho feito, tá, gente? Não tô assim também regrada 100%. Mas tá resolvendo. Mas tô tentando, né, seguir pelo menos esses 80%. É claro que a gente tem uma festinha de vez em quando. A gente teve feriado de chocolate. Pois é. Eu tive aniversários pra ir, vou te falar, não tá sendo fácil minha vida. Dia das Mães, churrasco na casa da mami. E teve o programa de Páscoa com chocolate que eu vi. Não tá fácil minha vida, mas eu estou fazendo escolhas melhores. E cada vez que eu vou num evento, sempre tem alguém assim,
Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Então, eu estou sendo fiscalizada na vida. Mas está sendo ótimo. Está sendo muito bom, porque assim eu me controlo mais. Vamos colocar agora os sucos na tela, né? Pra gente dar uma olhadinha nesses rótulos. A gente tem aí o suco de laranja. Vou pedir já para colocar os outros, pode ser, Sil? Tá bom. Ali é o suco de laranja, aí é aquele suco de pozinho. E a gente tem um suco de uva. E, pelo que eu vi ali, todos eles têm um monte de ingredientes, né? Comenta sobre eles com a gente, por favor. E ali, ó, esse de uva sem adição de açúcares. Não é nisso que a gente se apega. Então, qual é o problema, né? Quando a gente pensa em suco, o suco é uma caloria que veio da fruta, teoricamente, né? Deveria vir. Hoje em dia é uma mistura. E são calorias líquidas. Então, precisa ver. Eu vou comprar um suco, tem um desse primeiro, que é um que tem 2 ou 3 ingredientes só, que é um suco de laranja, que é o mais famoso. Então, o terceiro, né, que era o suco de uva, Sim. Ele diz lá sem açúcar, mas ele tem mais ou menos uns 10 ingredientes no rótulo, muito conservante, muito espessante. Então, às vezes, se realmente tem a necessidade de tomar o suco, vale a pena ir atrás dos sucos que tenha o menos possível de ingrediente no rótulo. Porque, além de ter o carboidrato, que vai ter em todos os sucos, mas você não tem aquele monte de conservante ali no seu corpo, no seu intestino. Então, sempre que a pessoa conseguir ler a porção, então o suco mais ou menos padronizado são 200 ml. Quanto tem de ingrediente? Quais são os primeiros? Ah, o primeiro é água, o segundo é açúcar. Então, já não é a melhor opção. E o de pozinho que você mostrou, ele vem escrito que ele é sem adição de açúcar, mas no rótulo o primeiro item é maltodestrina, que também é um nome de açúcar. Então, mas não tem caloria. Talvez ele tenha pouco, mas ele tem presente, senão não seria o primeiro item do rótulo. Então, realmente precisa, sim, parar um minutinho para começar a ler esses produtos que são mais industrializados, porque nem todos são ruins, mas sempre, quanto mais ingrediente tiver, não é a melhor escolha. É isso aí, gente. Então, fazer melhores escolhas, né? E de preferência, um suco natural. Um suco natural de uma fruta que não precisa adoçar. Mas eu não acho tão gostoso. Mas aí é uma oportunidade para adaptar o paladar a não gostar tanto de coisas doces. É isso. E aí a gente precisa fazer o quê? Descascar mais e desembrulhar menos. Essa é a dica de todo nutricionista, né? E é por isso que a Silmia Salem trouxe pra gente algumas receitas que a gente vai passar para vocês daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então não sai daí não. Já estamos de volta com o nosso programa. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Ótima tarde a você que está chegando agora aqui com a gente. Estamos falando de saúde, estamos falando de nutrição. Quem está aqui com a gente é a Silmia Salem, nutricionista, que é nossa parceira no projeto Saúde Além das Curvas. Bem-vinda novamente, Sil. Obrigada. Ela já deu aqui muitas dicas bacanas, né? Já falou bastante sobre nutrição, sobre substituição de alimentos ruins por alimentos melhores. E a gente está aqui para falar hoje sobre lanche da tarde. O quanto é importante a gente fazer essa refeição à tarde para não chegar em casa morrendo de fome e também para a gente ter aí um aporte proteico na nossa vida, né? Para a gente melhorar o aporte proteico, melhorar também a nossa produtividade, a nossa criatividade, enfim. E aí a Sil trouxe algumas receitas pra gente. Chegou esse momento. A gente vai colocar todas as receitas, as quantidades de ingredientes, modo de fazer lá no nosso Instagram depois, tá, gente? @nosprograma. Depois você acessa lá e você vai conseguir ver todas as receitas que a Sil vai passar aqui pra gente. Mas agora é hora da gente comentar essas receitas, entender qual é o valor nutricional de cada uma delas, se seria um lanche pra gente comer só à tarde, ou se a gente pode consumir também ali num lanche da manhã, pra quem almoça mais tarde, igual a mim, por exemplo, ou então até substituir essa refeição num jantar. Né? Pegar ali um lanchinho nutritivo. Não tô com vontade de comer comida no jantar? Dá para incluir também, não é, Sil? Dá sim.
Vamos começar pelo suco? Você passou aqui uma receita de suco pra gente, que é uma bomba, hein? Uma bomba nutritiva, não boa, calórica. Não calórica, nutritiva. A gente tem a tela do suco para colocar aí? Olha lá, suco de verão, suco do verão, mas também pode tomar no inverno, né? No suco do verão, a gente tem couve-manteiga, abacaxi, melancia, gengibre, hortelã, linhaça dourada, colágeno e água de coco. Comenta esse suco pra gente. Então, como eu estava falando, né? Os sucos, eles são compostos só de carboidrato. Então, se você tem um suco verde, nessa receita a gente colocou o colágeno, porque você está toda nessa linha mais fit, mas para quem não tem problema. É um suco com fibra, porque aí tem a linhaça, que é um tipo de fibra que vai ajudar na glicemia, no intestino. Tem a folha verde, que a gente sempre orienta a não coar e bater bem para tomar, né, do jeito que ficar o suco. Tem as frutas, que são essas frutas mais ricas em água, então não é fruta com tanta polpa. Então, pelo menos é um suco que já dá uma segurada na fome, se você não tiver o acompanhamento. Se puder ter o colágeno, já é uma fonte proteica, então ele já fica ali meio que completinho. E também gera saciedade por conta das fibras. Diferente, às vezes, de um suco simples que você bate, de uma fruta e coa e toma, que aí você tomou só o carboidrato. É isso aí, gente. Também dá para tomar como aquele suco verde da manhã? Super dá para tomar. E aí, por exemplo, não tenho colágeno, não quero usar, vou acompanhar ali com o próprio ovo para ser a proteína. E aí, uma parte do seu carboidrato pode ser proveniente desse suco. E aí a gente tem as crepiocas, né? Que também são excelentes opções aí para os lanches. Sil nos ensina que dá para congelar crepioca, que é muito maravilhoso, né? E dá para a gente deixar congelado quanto tempo? Congelado, como a gente faz em casa, não tem aquele processo, aquele processo de retirar lá a aguinha que fica, né? Porque aí cria um pouquinho de gelo, mais ou menos 1 mês no seu freezer aguenta. Olha aí, gente, dá para preparar um tanto, né? E deixar. E aí você deixa ali congelada, fica muito mais fácil, depois você só descongela e coloca um recheio. Bem mais fácil, é. Olha que fácil, facilita muito a vida, é uma das opções que eu estou também tendo. Só que a minha eu não congelei, deixei na geladeira por 3 dias, não tem problema, né? Não tem problema. Não tem problema, dá para deixar uns dias em uma semana. Uns 4 dias. 4 dias, 5 dias. Achei muito também legal, uma dica que a Sil deu, de deixar ovos cozidos na geladeira por até 5 dias. Na casca. Na casca, com a casca fechadinha. Porque aí você abre... Na hora de consumir, você tira a casca. Isso, aí muito legal estraga. também. Porque é uma coisa também que sacia demais, eu acho. Vou comer alguma outra coisa que não vai me saciar tanto e não vai ter tanta proteína. Vou comer um ovo cozido antes. Aí faz até o patê com o próprio ovo, o ovo amassadinho com algo que dê uma consistência, um creme de ricota, um iogurte natural, tempera e aí usa como patê. No sanduíche, pode ser uma entrada, pode passar ali naquelas torradinhas de entrada também e é proteico. É isso aí. Vamos colocar a receita da crepioca da Silvia Salem na tela. Olha, crepioca com tomate, tem outras receitas que ela passou que depois vão entrar lá no nosso Instagram. Aí a gente tem a receitinha da crepioca com tomate, com ovos, queijo Minas, creme de ricota light, a tapioca, semente de abóbora sem casca, tomate e temperos naturais. Por que a semente de abóbora? Todas essas sementes de abóbora, girassol, linhaça, chia, psyllium, essas fibras, elas têm muitos nutrientes e elas vão ajudar na saciedade, sem agregar tanta caloria. Então, tudo que você, fiz uma salada, coloquei. Fiz um arroz branco, porque na minha casa ninguém gosta de arroz integral, vou misturar um pouquinho. Isso melhora esse aporte de fibras e gera mais saciedade. Olha que bom a gente saber disso, né? Então, pelo menos uma linhaça ali, se você colocar mais... O que tiver mais barato para comprar, o que o paladar preferir, qualquer um já vai ajudar. Perfeito. Pão de queijo de frigideira, esse eu gosto demais. Vamos colocar a receita na tela para você que ainda não sabe fazer esse pão de queijo maravilhoso. Os ingredientes são ovos, polvilho azedo, linhaça dourada, queijo Minas e os temperos naturais aí ao seu gosto. Maravilhoso fica esse pãozinho também, né? Fica bom e dá para fazer a mesma receita em forminha para colocar ou no forno ou na air fry.
porque é uma das coisas que as pessoas, quando eu pergunto, mas comeu o quê? Pão de queijo. Então, eu sei que já é do hábito, as pessoas gostam muito, inclusive eu gosto muito. Eu também. Então, já mata ali a vontade. Como vai um pouquinho do polvilho, que é carboidrato, ele fica com aquela texturinha mais puxentinho, igual o pão de queijo de verdade. Mas é um pão de queijo proteico que cabe na sua alimentação saudável. É isso, e dá para o café da manhã também, né? Dá para ser o café da manhã, a crepioca que nós falamos dá para ser o jantar, e aí de repente só compõe a crepioca que já tem o tomate, tem todos os temperos com uma salada ou com um legume que sobrou do almoço e ninguém vai comer, então já aproveita. Porque aí o ponto não é ser comida no jantar, mas é ser algo saudável, que tenha fibra, que tenha proteína e que não tenha muito carboidrato. É isso aí. Mais uma receitinha na tela. A gente tem 3 receitas de muffin. Mas a gente vai trazer uma receitinha aqui e aí muda o recheio, né, Sil? Vamos colocar então a receita de muffin integral na tela? Olha lá, gente, para essa receita a gente vai usar farinha integral, farelo de aveia, leite desnatado, 0 lactose, azeite, ovos, frango desfiado, palmito, cenoura ralada, alho e temperos naturais. Esse eu ainda não fiz, mas deve ficar uma delícia, né? E aí? A praticidade de fazer os muffins é que você pode congelar. Então, vamos supor que você faça, se você tiver as forminhas, 2 jogos de forminha dão 24. Aí você vai consumir 2 por lanche. Então, você tem aí lanche para o seu mês inteiro, que você não precisa necessariamente consumir todos os dias o muffin. Mas de custo sai um preço bom e esses itens que a gente falou da receita, eles podem ser trocados. Não tenho palmito ou não gosto de palmito, mas tenho cenoura ralada, vou colocar. Então, para você otimizar o seu tempo, porque se a cada vez que você fizer uma refeição, você tiver que fazer, isso é um problema. Então, tudo que der para organizar e planejar, você só precisa à noite pensar o que você vai retirar do seu freezer para o seu próximo dia. E aí você não fura a alimentação. Quanto tempo congelado? Que aguenta? Você faz ideia? O muffin? Isso. É mais ou menos o tempo da crepioca, é mais ou menos 1 mês, até 1 mês e meio. Agora, se deixar muito tempo, que eu já fiz o teste, ele vai criando aquela plaquinha de gelo. Aí, a hora que você descongela, ele tá com muito líquido. Entendi. Então, assim, às vezes acertar a quantidade para, eu quero para exatamente esse mês. Então, eu vou fazer 16 para 8 lanches. Porque aí também você vai conseguindo ter essa previsibilidade dos seus lanchinhos, porque aí não precisa ser todo dia a mesma coisa, mas você já consegue deixar parcialmente pronto. E ali na receita a gente tem leite 0 lactose. Eu coloquei 0 lactose, mas não precisa Não ser. obrigatoriamente. Mas o ideal é que seja um leite sem gordura, então poderia ser só um leite desnatado. Tá bom. Pizza fake para o nosso colega que come pizza à tarde, né? Que mandou a resposta aí pra gente. Falou, que toda tarde eu como pizza. Coma pizza fake. Vamos colocar a receita na tela. Olha lá, pizza fake é o pão sírio integral, a cebola, o tomate, temperos e frango desfiado ou atum e o creme de ricota light, né? O recheio, na verdade, pode ser aquele que a pessoa achar melhor, contanto que seja saudável. Com o que ela tiver, até mesmo se ela quiser aumentar esse queijo. Só que se você temperar bem, ela vai ficar tão saborosa quanto uma pizza que a gente compra. Então, eu tenho muita vontade de comer coisas que não são comida à noite. Então, é uma boa alternativa. E aí, naquela data mais especial, que você está com a sua família, com pessoas, aí sim você deixa para comer a pizza tradicional. É isso aí. Vamos colocar mais uma receitinha na tela, que tá quase acabando o nosso tempo. Agora a receita de bolinho de mandioquinha. Esse também eu fiquei numa vontade de comer, menina. Esse é bom. Olha lá, a gente vai usar mandioquinha, frango desfiado, farinha de aveia, orégano, pimenta do reino e temperos naturais. Olha que lindo esse bolinho. São 5, 6 ingredientes que você consegue fazer com que você compra ali o bolinho, a mandioquinha na feira. Dá para trocar por mandioca, por batata doce. Eu já fiz essas trocas e funciona. E aí você faz um bolinho, pode empanar na linhaça e colocar o air fryer no forno e ele ainda fica um bolinho mesmo, tipo o do botequinho, que todo mundo ama,
mas sem ser frito, mas fica saboroso, porque o que as pessoas às vezes reclamam que as coisas não são boas é porque falta tempero. Sim. Então, se você caprichar no tempero, você tem uma receita gostosa. Nossa, que bacana. E você vai empanar na linhaça? É, porque aí ele fica crocantinho. Olha, Fica super menina, gostoso. Esse eu vou tentar fazer logo. É. Essa semana ainda faço esse, É bem hein? fácil. É. E dá pra gente comer quantos desse daí? A porção dele, se fizer ele do jeito que tá na receita pequeno, dá para comer 3 bolinhos. 3 bolinhos no lanchinho da tarde. No lanchinho da tarde. Então tá bom. 3 no máximo, hein, pessoal? Não é também não a pra receita exagerar. toda, é. Dá tempo da gente colocar mais uma receitinha na tela? Vamos lá, temos 2 minutinhos, mas tem esse salgado maromba. É porque esse daí, ele é mais proteico ainda, é isso? É. Olha lá, gente, a gente vai usar peito de frango, vai usar brócolis cozido, linhaça dourada, temperos naturais a gosto, gema só para pincelar e gergelim para polvilhar. Também fica uma belezinha, né? É, e se você for ver, são 6 ingredientes. Na teoria, são alimentos que não são caros. Mas por quê? Porque você vai montar o seu bolinho, vai ter esse crocantinho que as pessoas gostam, porque o gergelim dá esse charme, a gema fica mais amarelinho, para ele não ficar com uma cara de uma coisa mais sem graça. Mas você tem um lanche à tarde, que é um salgado, que é como se você fosse na padaria e pedisse um salgado, mas é o seu salgado, que você sabe o que foi utilizado, que não tem conservante, espessante, aromatizante e que vai ficar bom com tempero. A gente colocou aí opções com frango, com atum, também pode ser carne? Por exemplo, um bolinho de carne moída? Pode ser carne moída, carne desfiada, aquela carne de panela que sobrou e ninguém quer comer, então pica ali bonitinho e coloca nessa receita. Carne seca também vai? Ela tem Não é tão um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de gordura. Algumas carnes secas, infelizmente, estão vindo no rótulo com nitrito e nitrato, que fazem com que elas durem mais. Mas aí, de vez em quando, pode. Gente, vou deixar aqui os contatos da Sil Messalem, nutricionista especialista em nutrição do esporte, para que você possa conhecer mais do trabalho dela. Ela também posta algumas receitas lá pra gente, viu? Olha só, Instagram, @nutricilmessalem, @nutricilmessalem, como tá aparecendo aí na sua tela. Também tá assim lá no TikTok, Nutricil Messalem. Sil, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente, por nos ajudar tanto a comer melhor. Eu que agradeço o convite e você está de parabéns, tá? Muito obrigada. Pra gente deixar bem claro. A gente segue aí juntas nesse projeto. Seguimos. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Boa tarde a você que está chegando aqui agora. A gente já teve muito conteúdo bacana aqui no nosso programa. Falamos de alimentação, nutrição. Tivemos dicas de lanches da tarde, que também podem ser consumidos pela manhã. Às vezes pode também ocupar aí a posição de um jantar. São muitas as receitas que a Nutricil Messalem trouxe aqui pra gente no projeto Saúde Além das Curvas, e depois você vai pegar todas as receitas lá no nosso Instagram, hein, gente? @nosso programa. Entra lá mais tarde que a gente vai disponibilizar todas as receitas, quantidades, modo de fazer. Bora comer melhor para ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, mais disposição. E a partir de agora a gente muda de assunto. Vamos falar sobre liderança. Você sabia que existem vários tipos de liderança? Quais serão as características de cada um desses tipos? Será que temos dicas práticas de como liderar melhor? É claro que temos. Quem traz pra gente é a Cíntia Martins, que é consultora em neuroliderança. Cíntia, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Clara. É um prazer estar aqui falando de um tema tão bacana que eu adoro. Prazer é todo nosso. Cíntia, só pra gente já começar o nosso bate-papo aqui, entender melhor, o que é neuroliderança? Legal. Neuroliderança é a gente começar a adotar os ensinamentos, né, o que a ciência traz,
em relação ao comportamento humano para liderar. Então, usar o que a ciência vem comprovando e explicando para a gente sobre o funcionamento do cérebro, sobre como a gente lida com as emoções, como a gente se comunica a nosso favor no momento de liderar. Até porque, Clara, gosto de contar aqui, né, Simon Sinek, que é um grande desenvolvedor de líderes, ele conta para a gente que 100%, né, dos clientes são pessoas e 100% dos funcionários são pessoas. Se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócios. Ou seja, quanto mais a gente puder se aprofundar em comportamento humano, melhor líder a gente se torna. A liderança, ela deixou de ser a busca por resultados simples e unicamente, então. Exatamente. As pessoas passaram a ter o seu valor. Exato. Numa onda aí, né, cultural de transformação, de entendimento de que o líder deixa de ter aquele papel de super-herói, o sabe tudo, o que diz, para onde vamos, onde temos que chegar, para um papel de alguém que faz pontes, né, que utiliza o seu time, as pessoas e o diverso que existe nesse time da melhor forma possível, né, aproveitando os talentos, a individualidade, para, claro, alcançar resultados para a empresa, com certeza. Tá aparecendo aí na sua tela o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, para que você possa participar do nosso programa com as suas perguntas sobre esse tema. Estamos aqui falando sobre liderança com a Cíntia Martins, que é consultora em neuroliderança. Cíntia, existem algumas nomenclaturas, né? Eu falei aqui no começo do bloco que existem vários tipos de liderança. Eu queria que você falasse pra gente o que ficou no passado, o que ainda é atual, o que a gente pode aproveitar, o que a gente tem que deixar pra lá. Então, eu começo aqui com a liderança autocrática, que é quando o líder toma as decisões com pouca participação dos seus colaboradores, da sua equipe. Exatamente. Como eu ia dizendo, é esse papel de super-herói. Então, o líder sabe o que está na estratégia da empresa, quais são as metas e quais são os comportamentos esperados. Ele, então, domina o saber sobre tudo isso e toma as decisões sem conversar com ninguém. Isso traz falência? Isso trazia bastante resultado antigamente, mas com a transformação das gerações, a gente está entendendo que não adianta colocar as pessoas em caixinhas, ao contrário, a gente precisa dar espaço para que a gente possa aproveitar a diversidade cognitiva, o conhecimento diverso e usar isso a nosso favor. Então, as lideranças passam a ser mais democráticas, ou seja, convidando as pessoas para a tomada de decisão. Porque isso, nesse caso, hoje em dia, traz afastamento de funcionários, não é? Exatamente. Por problemas de saúde mental mesmo, que é uma das principais questões que a gente tem aí, né? Sim, hoje de afastamento. Não à toa, né? O burnout virou uma doença ocupacional, acho que em 2022, em janeiro de 22, e então passou a ser uma preocupação muito clara de que as organizações precisam olhar para a saúde mental desses colaboradores. A gente passou a entender com essa mudança de olhar de liderança que as pessoas não são só um número ou só uma máquina que tem que fazer e realizar processos. Ao contrário, nós somos seres integrais. Não dá para separar o lado profissional do meu lado pessoal, da minha vida, da minha saúde. Então, como eu disse, né, somos todos um ser único e integral e, portanto, a organização tem que considerar isso. Costumo dizer, né, Clara, uma pessoa que está, de repente, passando com alguma situação de saúde familiar, obviamente ela não vai entregar os mesmos resultados naquele dia no trabalho. E a gente tem que ter um olhar para isso. Então, cada vez mais, o líder precisa ter um olhar atento àquele ser humano, quem está por trás do crachá. É isso aí. Eu tenho aqui o próximo líder, é a liderança democrática ou participativa, que é quando o líder compartilha as decisões com o time, promove o diálogo e a colaboração. Exatamente. Esse é bacana. Existem várias culturas organizacionais hoje que convidam as pessoas, inclusive, a contarem, né, nesses follow-ups em reuniões de time, quais foram os erros e acertos daquela semana, daqueles projetos, oportunizando, inclusive, esse espaço de segurança psicológica, para que as pessoas fiquem à vontade de compartilhar seus erros, se vulnerabilizem, porque nesta troca há crescimento, há aprendizado. É muito bacana. Mas aí o próximo que eu tenho aqui é uma liderança liberal,
que é quando o líder dá liberdade total à equipe para tomar as decisões. Isso acaba sendo muitas vezes arriscado, a não ser que a sua equipe esteja totalmente alinhada também à estratégia organizacional e à cultura organizacional. Tem que ser já uma equipe bem experiente. Experiente, madura e conectada com a cultura da empresa. É isso aí. Tem a liderança coaching, que foca no desenvolvimento individual dos liderados, usando a escuta ativa, feedback, orientação constante. Quando a gente entende, né, que o líder, ele está lá não só pela organização e pelos resultados da organização, mas oportunizando esse desenvolvimento das pessoas, ele se torna um líder coach. O líder coach ajuda as pessoas, de fato, a fazer uma autoavaliação da sua própria carreira, entender quais são seus talentos, para contribuir da melhor forma possível dentro dos projetos em que ela está inserida. E o último que eu tenho aqui é a liderança transformacional, que inspira, motiva e desafia as pessoas a superarem seus próprios limites. Aí é um líder que tem muito autoconhecimento, que sabe influenciar pelo exemplo, né? Então, aquela pessoa que sabe equilibrar aí o seu lado pessoal, esse autocuidado, a autogestão emocional e, ao mesmo tempo, está super conectado com a empresa, com as metas, com o melhor potencial de si mesmo, entregando o melhor para o seu time. Então, é aquele líder que arrasta, né? Agora fala uma coisa para mim, Cíntia, todo mundo pode ser líder? Então, de fato, vamos dizer que pode ser uma escolha para todos, mas poucos acabam tendo esse desejo, né, Maria eu Clara? mesma não tenho vontade de ser líder, mas eu posso ser moldada para tal? Pode, porque, como eu disse, né, na neurociência a gente fala de moldar comportamentos. Então, obviamente, a gente tem nossas preferências. E a preferência é sempre ficar na zona de conforto. Exatamente, bem tranquilinha. Exatamente. Então, o que acontece? São escolhas. Quando eu escolho que, de fato, eu quero me tornar um líder, talvez não, vai ser necessário aí uma jornada de desenvolvimento. Eu costumo dizer que tem 3 pilares essenciais num líder: o liderar a si mesmo, o liderar o time e o liderar o negócio. Então, o líder precisa, primeiro de tudo, liderar a si, ou seja, saber desenvolver sua autoconsciência, seu autocuidado, a autogestão das suas emoções para poder lidar da melhor forma possível com as pessoas, né? Depois, em seguida, liderar pessoas, ou seja, a gente tem que olhar e conhecer as pessoas com atenção. Essa escutativa que a gente falou antes, saber entender o momento que a pessoa está vivendo e reconhecer os comportamentos que ela tem que são favoráveis e que devem ser fortalecidos, de que forma que ela tem os seus talentos mais proeminentes naquele grupo, naquele time, como eu posso usar isso a favor do time. Ou seja, eu vou desenvolver o talento e a potência das pessoas. E por último, obviamente, está conectado à estratégia da empresa. Então, entender os valores, a cultura e as metas organizacionais, sempre ponderando todos esses pilares anteriores aí para entregar o melhor resultado. E a gente não está falando só de Brasil, estamos falando de tendências mundiais. Exatamente. Você esteve no congresso agora recentemente, né? Sim. Acabou de voltar. E está já trazendo aqui para a gente essas tendências que o mundo vislumbra nesse momento quando se trata de liderança. Sim, lá no congresso, né, foi em Washington, chama ATD, né, Association Talent Development. É um congresso que traz pessoas como Amy Edmondson, que é a pessoa que cunhou o termo segurança psicológica, e ela falou bastante lá sobre a importância da gente oportunizar a falha como uma oportunidade de desenvolvimento. E isso é uma coisa interessante, Clara, porque a neurociência traz muito isso, né? A gente só se desenvolve através do erro, né? Então, quando a gente comete alguma falha no trabalho, é importante olhar para ela, tentar entender onde foi que aconteceu o deslize ali, o que aconteceu de falha, para trazer melhoria, para olhar como oportunidade de desenvolvimento. Inclusive, a neurocientista que estava lá, Brit Andreatta, né, ela trouxe um conceito que chama atenção. Ela diz o seguinte: é preciso buscar o desconforto.
Por quê? Porque se a gente não sai da zona de conforto, a gente não avança. E é justamente o que a gente falou agora há pouco, né? Como é importante se desenvolver. E o trabalho é uma grande oportunidade da gente se desenvolver. Então é importante a gente buscar, sim, o desconforto para tentar sempre estar se transformando e trazendo melhorias. É isso aí. A gente tem uma perguntinha aqui da Ana Paula, aqui de São Paulo. Obrigada, viu, Ana Paula, pela sua participação. Olha só a pergunta dela, Cíntia. Ela diz, boa tarde. Ouvindo sobre liderança no trabalho, gostaria de saber como faço para ter uma liderança sadia dentro de casa. Uau, dá para levar a boa. liderança, o que a gente aprende de liderança organizacional para dentro de casa? Com certeza, Ana Paula. Inclusive, adorei sua colocação, porque eu, como mãe, também, às vezes, tenho esses insights. A gente vai aprendendo, justamente com a neurociência, como a gente pode influenciar e ajudar a desenvolver pessoas. Por que não fazer isso dentro de casa com seu parceiro, sua parceira, seu filho? Né? É super possível e começa com o autoconhecimento. Então, quanto mais você entende os seus gatilhos, os seus vieses, a forma como você se comunica, que uma das coisas que aparece muito na questão de liderança é a dificuldade em comunicação, né? Dentro de qualquer organização. E isso acontece muito dentro de casa. Então, com certeza, quando você se desenvolve dentro da empresa, pensando nesse aspecto de competências para liderar, você vai trazer ganhos para o seu dia a dia familiar também. É isso aí, respondida a pergunta da Ana Paula. Tem mais uma perguntinha aqui, é da Legal. Fabrícia Domingues. Obrigada, Fabrícia, pela participação. Ela quer saber como liderar alguém que tem mais experiência ou conhecimento técnico do que eu. Pois é, isso está sendo cada vez mais comum. Aliás, existem muitos líderes, por exemplo, de áreas muito técnicas, que não sabem da parte técnica, mas eles sabem do quê? Dos soft skills, né? Que são esses comportamentos-chave para liderar pessoas. Então, nesse caso, Fabrícia, eu vou falar com ela. Nesse caso, Fabrícia, é muito legal você aproveitar, né, o conhecimento desse seu liderado e convidá-lo na tomada de decisão, a discutir temas, mas não se esqueça que liderar não é saber mais, né, mas é conduzir e fazer essa ponte, conforme eu falei, para aproveitar o conhecimento dele e o seu e vocês encontrarem os melhores caminhos. Olha só, respondida a pergunta, vou fazer mais uma aqui Legal. da Tati Barros, que mandou pra gente. Obrigada, Tati, pela sua participação. Ela diz, olá, o que você recomenda a um profissional que queira se tornar um líder, mas não nasceu com o dom? Então, a neuroliderança vem muito para esse aspecto de desenvolvimento de comportamento. Então, eu vou te dizer, como é que era o nome dela? Desculpa. É Tati. Tati, eu vou te dizer que é super possível, é uma competência que você pode desenvolver sim. Então, para o nosso cérebro, tudo se trata em automatização, né? O cérebro é meio preguiçoso, ele não quer gastar energia e ele está sempre procurando satisfação. Ou seja, para a gente mudar comportamento, e a gente falou aqui hoje sobre alimentação, por exemplo, você precisa criar hábitos, né? Então, para isso, você precisa criar rotinas. É uma tomada consciente de decisão para que aquele comportamento se torne habitual e rotineiro. Então, liderança é sim possível de ser desenvolvida. E você falou aqui para mim, né, durante o intervalo, que para a gente ser líder, a gente primeiro tem que aprender a liderar a nossa vida. Exatamente. Não é? Eu acho que tudo começa com o autoconhecimento. Eu acho isso fundamental. Olhar para a sua rotina, olhar para os seus hábitos, olhar para aqueles comportamentos que não são tão bacanas que você precisa desenvolver. É um belo caminho começar com a liderança de si. Com certeza. Isso aí. Gente, eu vou deixar aqui os contatos da Cíntia para que você possa conhecer mais do trabalho dela, da vida dela. É a Cíntia Martins, que é consultora em neuroliderança. O LinkedIn é o MH Consult, como está aparecendo aí na sua tela. O Instagram, @mhconsult.com.br. E também tem o site, que é o mhconsult.com.br. Todos esses endereços que estão aparecendo aí na sua tela. Cíntia, obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. Imagina, foi um prazer. Obrigada pela participação de todas aí também. Até a próxima. Até. Bem, e aí, Cíntia, só para a gente finalizar aqui,
me falaram que tem 30 segundinhos. Só passa aquela última mensagem sobre liderança. Legal, gente. Liderar é uma arte, sim, mas também uma grande oportunidade, né? Se você está sempre conectado aí com o propósito de fazer o bem, de desenvolver pessoas e se autodesenvolver, a liderança é um convite, de fato, para você começar uma jornada muito gostosa de autodesenvolvimento e desenvolvimento de uma sociedade melhor. É isso, já começo a pensar em liderar a partir de agora. Não queria não, mas agora, que ó, bom. fiquei mais leve com relação a isso. Brincadeira, não quero não. Não. É isso aí, minha gente. Quem sabe um dia, né? É, Quem sabe ninguém, um vamos dia. dizer com o A gente tá tempo. aí, né, para novidades. Bem, gente, assim a gente encerra o nosso programa de hoje com essa mensagem positiva da Cíntia aqui pra gente. Muito obrigada pela sua companhia. Eu gostei demais do programa de hoje, espero que você tenha curtido também. Que Deus abençoe o restante da sua tarde. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.